Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais do arquétipo da Afrodite. Vou estar explicando aí como lidar com o lado sombra, quais são as sombras da Afrodite, como lidar, e vou contar aí um pouco da minha experiência também de como que eu tô surfando nas sombras de Afrodite, tá bom? Então, se você gosta deste tipo de conteúdo, onde eu falo sobre arquétipos, se inscreva no canal, deixa seu like, porque vem mais conteúdos por aí. O arquétipo de Afrodite, a deusa do amor, da beleza, da sensualidade, né? Mesmo sendo uma deusa, ela tem também as suas sombras. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo do lado luz, lado sombra, do arquétipo de Afrodite, mas é um vídeo assim, mais contando a minha experiência com o lado luz e o lado sombra de forma geral, tá? Tem um outro vídeo também, onde eu falo, analiso por completo esta imagem aqui da Afrodite, tá? Faço uma explanação, uma análise completa dessa imagem, porque é a que eu uso até então. E é um dos meus arquétipos fixos, tá? De momento, eu tô gostando muito desse arquétipo e tô aí surfando nas sombras de Afrodite. Eu vou aqui contar a minha experiência para vocês e vou falar mais detalhado do lado sombra, tá? E como você pode também, se você quer ativar este arquétipo, como que você pode lidar com as sombras que esse arquétipo vai, se você tiver já no seu caráter, na sua personalidade, vai trazer à tona. Então, como que você pode lidar, né, transformar, limpar, para poder vibrar na luz do arquétipo. Vou fazer uma playlist com o arquétipo da Afrodite, tá? Já tem vídeo no canal onde eu explico também como ativar um arquétipo, tá? Vou deixar tudo na descrição para vocês. Então, o primeiro lado sombra da Afrodite, assim, que é uma característica que eu tenho notado muito, é a dependência de elogios. É uma dependência, assim, no sentido de... Não é que ela tem uma autoestima baixa, não é isso, mas de querer ser o centro das atenções, sabe, assim, de... Tá todo mundo, às vezes... ali conversando, né, na roda de amigos, né, vamos se dizer. Vou colocar um exemplo aqui bem prático para vocês entenderem. Uma roda de amigos, todo mundo conversando de assuntos aleatórios. E tá todo mundo centrado, né, focado e falando em outras coisas, com atenção em outras coisas. E o que eu tenho sentido, né, com este arquétipo é que as pessoas, às vezes, não me dava tanta atenção, ou eu ficava ali esperando mais atenção das pessoas, tipo, que perguntassem a minha opinião, ou que me incluíssem ainda mais. Eu me sentia assim um pouco, assim, em vez de ter a iniciativa, por exemplo, de falar também a minha opinião, não, eu ficava lá esperando as pessoas. E você, Nájila, o que você pensa disso? O que você acha disso? Então eu ficava ali um pouco assim, nesse sentido, sabe, assim, ela tem o lado sombra de querer ser o centro das atenções, né, de ficar ali dependência de elogios também. E eu me percebi nesse sentido, ficar esperando as pessoas me perguntarem o que eu acho, o que eu opino. E também, quando eu me arrumava muitas vezes, né, e se naquele dia não tinha recebido nenhum elogio, né, aí eu ficava assim, será que eu me arrumei suficiente? Ou será que não notaram, né, essa nova maquiagem ou esse novo batom? E eles com certeza, né, o pessoal, né, no trabalho, meus amigos em geral, com certeza notaram, mas muitas vezes para eles, assim, eles estavam ocupados com outras coisas e não chegava a falar, né, aí eu ficava lá pensando naquilo. Então mas, né, já que a gente estuda os arquétipos e começa a ter consciência, né, quando a gente ativa um arquétipo, sabendo do lado luz, do lado sombra, a gente já tem consciência, então é mais fácil da gente identificar o que a carência que a gente precisa trabalhar, né, e transformar isso, né, porque se eu não posso ficar dependente de elogios das pessoas, né, eu não faço as coisas para que as pessoas me validem,
Não posso ficar dependente da validação, ou o que os outros vão pensar, ou só se eles ficar esperando mais pelas pessoas, porque no momento que a gente coloca expectativas nas outras pessoas, a gente está tirando o poder nosso de criar a nossa própria realidade. Então, ao momento que a gente coloca expectativa sobre o outro, é como se a gente estivesse colocando a nossa confiança, depositando toda a nossa confiança na outra pessoa. E se aquela pessoa em algum momento falhar ou não ser daquele jeito que a gente esperava, aí está sujeito a gente se frustrar. Então, para evitar aquilo, o nosso poder, nossa confiança em nós mesmos. Então, não ficar dependente daquilo. Então, foi uma coisa que eu identifiquei, tá? Então, já explicando aí também para você, se você tem aquilo, se você precisa transmutar, transformar aquilo, para poder transcender para a luz do arquétipo, que é o amor, a vibração do amor, que é uma das vibrações mais altas que tem, até mesmo para cocriação de realidade, para você materializar seus sonhos, para vibrar alto, transformar a sua realidade. O amor, ele é muito importante, né? Tem um amor incondicional, tem um amor próprio, e a deusa Afrodite, a deusa do amor, Vênus, ela traz essa energia. Então, olha para aquelas sombras que você precisa trabalhar, tá? Identifica se você tem aquilo. Outro aspecto, outra característica sombra no arquétipo da Afrodite, né? Que ela, se você ativar esse arquétipo, é o que vai ser trabalhado em você, se você tiver aí no seu subconsciente, é não respeitar limites, porque muitas vezes ela se sente muito livre, se sente muito assim, faço o que eu quero, na hora que eu quero, essa sensação assim de muita liberdade, né? Mas a nossa liberdade, né, já corrigindo um pouco aí, nossa liberdade, ela vai, nosso espaço, né, até onde começa o espaço do outro, né, para poder haver um respeito, para poder haver assim uma coerência, uma concordância, né, entre pessoas e a sociedade em geral. E muitas vezes, como ela tem um lado assim de conquistar o que ela quer, e se você é uma pessoa que foi muito mimada, então tá sujeito você ter que trabalhar este lado sombra, de não respeitar os limites, porque tudo tem até um ponto, né? A gente não pode achar que a gente pode fazer tudo na hora que a gente quer, quando a gente quiser, ou porque que a gente pode mais do que o outro. Então é um aspecto aí interessante, tá? Para ser observado. Eu também tenho me observado, assim, desde que eu ativei o arquétipo da Afrodite e estudando mais este arquétipo, uma vaidade um pouco excessiva, mas não uma vaidade estética, assim, de colocar cílios, né, ou me maquiar demais, colocar alongamento de unhas. Não é aquele tipo de vaidade, né, de fazer cirurgia plástica, não é. É uma vaidade excessiva no sentido de comprar colágeno, por exemplo, né? Não cheguei a comprar, mas passou várias vezes a vontade de comprar colágeno para não envelhecer, coisas assim para anti-rugas. Eu, assim, tem alguns sinais, né, e tal, mas eu acho assim um pouco exagerado, né? Creme para rugas, creme para não sei o que, de manter o colágeno da pele. Então eu tenho me percebido um pouco mais, né, vaidosa, um pouquinho nesse sentido, assim, sabe, mas é interessante porque a gente cuida da saúde, cuida da alimentação, né, faz exercício físico, faz as coisas que a gente tem, né, que fazer para se manter em dias com a nossa saúde, né, o sistema imunológico forte, fortalecido, né. Mas eu tava percebendo uma vaidade um pouco excessiva nesse sentido, assim, de não querer envelhecer, querer sempre manter jovem. Também outro aspecto que eu tava dando muito mais importância para a beleza externa, para coisas assim que não tem tanta importância, né? A maneira que o outro tava se vestindo, se o outro tinha a unha feita, a outra, né? Outra dava igual.
se tava penteado, comecei a ficar assim um pouco, já que eu cuido de mim, né, assim, um pouco mais exigente também, no sentido de relacionamentos. Ah, será que, por que eu vou ser amigo dessa pessoa, por que eu vou ser namorado ou namorada dessa pessoa, se ele ou ela não cumpre, né, no caso, né, a sombra da Afrodite, por que vai se relacionar com outra pessoa se aquela pessoa não tá no mesmo padrão que eu? Eu cuido da minha pele, eu cuido da minha saúde, eu faço exercício físico, faço esporte. Por que eu vou me relacionar com uma pessoa que não tá no mesmo padrão que eu? E antes eu não tinha isso, né? Assim, eu lembro que eu conversava com todo mundo, que não ficava me importando com aparências, não ficava essas coisinhas assim, se a pessoa tá se arrumando, se a pessoa tá com um bom penteado, se a pessoa não se arrumou, ou como que essa pessoa se comporta. Eu conversava com todas as pessoas assim por igual, né? Não tinha assim uma coisinha assim, esse sim, esse não sei o que, né? Eu tratava todo mundo por igual. Eu vi que eu comecei a ser um pouco mais seletiva, um pouco mais exigente nesse sentido. Claro que é importante a gente ser seletivo com nossas amizades, né? É muito importante. Por quê? Porque se você, por exemplo, gosta de levar um estilo de vida saudável, você não vai se relacionar com pessoas que se drogam, por exemplo, né? Cada um é livre para escolher o que quer. Mas o fluxo de energia das amizades, tudo isso influencia, né? A gente sabe disso. Então, mas antes, assim, eu não tinha esse filtro, né? De analisar, de ser seletiva, de comparar, muitas vezes comparar, que não é uma coisa legal. Então, é uma sombra aí que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, que eu preciso transformar para vibrar na luz, que é o amor incondicional, amar as pessoas independentemente de como elas são, aceitar elas como elas são, compreender elas como elas são, né? E eu olhar mais para mim, para minha vida, por que eu preciso melhorar, o que eu preciso transformar. Então, graças, né, aos estudos dos arquétipos, a gente conhecendo o lado luz, o lado sombra, a gente pode trabalhar isso dentro de nós. E é com esse objetivo que eu venho trazer esse vídeo para vocês, tá? Vou criar uma playlist só falando do arquétipo da Afrodite, porque é um arquétipo assim que tá enriquecendo muito na minha vida, na minha maneira de ser, meus conhecimentos, o autoconhecimento de mim mesma. Tô gostando muito desse arquétipo, tá trazendo assim muitos aprendizados para minha vida e tá sendo muito bom. Então, muita atenção pro lado sombra da Afrodite, tá? A falta de comprometimento, que só faz o que quer na hora que quer, querer estar aí sempre recebendo elogios, às vezes até um pouco egoísta, querer ser o centro das atenções, só eu, tá? Vaidade excessiva, no sentido de coisas assim que às vezes não são tão relevantes, mas tá aí. Se você tem aquele lado sombra, muito cuidado para não ficar se comparando aos demais, não ficar se competindo, querer competir com outras mulheres, rivalidade feminina principalmente, porque é um aspecto assim que ela quer ser o mais, né? E aquilo é coisa do ego, né? Querer ser mais ou superior que os outros, né? Então trabalhar mais esse amor incondicional, né? Esse amor mais fraterno por todas as pessoas por igual, amor próprio sim, mas dá um pouco mais de amor próprio para aquele ego, que aquele ego não vir tanto à tona, tá? É uma das transformações que precisa ser feito. Se você tem aí no seu subconsciente, no seu caráter, na sua personalidade, vai trazer à tona, mas tá tudo bem. É catarses pra gente melhorar, pra gente evoluir, que é pra isso que a gente tá aqui neste planeta, né? Pra aprender, crescer, evoluir. Então, este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa seu like, seus comentários que eu gosto de ler, tá? O comentário de vocês. Vocês têm alguma experiência, alguma dúvida, compartilha aqui comigo. E nos vemos nos próximos vídeos. Mua!